Boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar da BBC, Associação Brasileira de Bancos, e hoje nós vamos falar sobre vazamento de dados. Primeiramente, queria agradecer desde já a presença de todos vocês que se inscreveram para participar desse bate-papo, né, com os nossos especialistas na área de cibersegurança. Eu sou Felipe Natali, superintendente jurídico ESG Educação Executiva na BBC. A BBC hoje congrega mais de 120 instituições financeiras. E um de seus principais pilares mais relevantes aqui na associação é o pilar educacional, né? Dentro desse pilar, a gente busca sempre atender às necessidades dos nossos associados e do próprio mercado, no que diz respeito à educação. A gente tem acompanhado ao longo dos últimos tempos a dificuldade, né, das empresas e dos nossos associados na obtenção de profissionais qualificados em segurança, né, em cibersegurança. Tem até uma pesquisa da Fortinet recente que aponta uma lacuna de 750 mil profissionais no Brasil, e não só a falta de profissionais, como a falta de profissionais capacitados, né? Pensando nisso, a gente realizou uma parceria, formalizamos uma parceria com a C-Cyber, que começa hoje com esse webinar falando sobre vazamento de dados. E também a gente vai falar um pouco mais sobre alguns cursos que fizemos em parceria para formação e para especialização e pós-graduação de profissionais que atuam ou queiram atuar em cyber. É, Peço que vocês fiquem até o final, a gente tem algumas condições especiais para quem está participando desse webinar. E agora eu passo a palavra para o Paulo, CEO da Cyber. Ele vai nos contar um pouco mais sobre a empresa e sobre essa parceria. Paulo, seja bem-vindo. Felipe, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. A gente está lançando uma parceria com a BBC que endereça justamente esse pilar da educação e especificamente o pilar da capacitação na cibersegurança. A CE Cyber é líder no mercado corporativo brasileiro na capacitação especializada em cibersegurança. Nós treinamos equipes de TI e de cibersegurança de três dos quatro maiores bancos do Brasil, de líderes de setores como cartão de crédito, saúde, energia, mídia e comunicações, meios de pagamento, entre outros. A CE Cyber traz para o mercado uma metodologia própria, laboratórios desenvolvidos in-house e por terceiros, dentre os quais o estado da arte na oferta mundial de capacitação em cibersegurança, plataformas que são líderes de pesquisa da Forrester e da Gartner, e esse perfil de oferta vai estar agora disponível para os associados da BBC e não associados também, com algumas vantagens para os associados que a gente vai apresentar ao longo dessa noite de hoje. O que a gente define como capacitação for the job, como capacitação prática, é o que a gente chama de capacitação for the job, é a capacitação voltada para o dia a dia do trabalho. Os nossos clientes precisam de equipes eficazes, que atuem no dia a dia de questões como segurança de aplicações e o DevSecOps, e uma parte da nossa oferta nesse tema vai estar disponível nessa parceria. A gente vai detalhar isso mais tarde. Profissionais da área de infra, de TI, da defesa cibernética e de segurança ofensiva, cobrindo rede, infraestrutura. A gente também tem uma temática de OT, que é mais voltada para o setor de energia industrial. Tem uma temática de Cloud Security, também é coberta por nós. E, finalmente, a parte de governança, risco e compliance, tão fundamental para um ambiente, para um setor tão regulado como é o setor financeiro. A CE Cyber tem muito orgulho de estar ajudando o Brasil
a desenvolver a sua força de trabalho na cibersegurança, com programas também para alunos pessoa física, através de parcerias para patrocínios de bolsas, através de pós-graduação, que vai estar aqui nesse programa, junto com a BBC, e, em última análise, com a nossa missão de formar a força de trabalho da cibersegurança do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. A gente traz para dentro desse segmento, do setor financeiro, a nossa membership, a nossa associação também, a FS Isaac, que é a central de inteligência, a maior central de inteligência de cibersegurança e de riscos cibernéticos do mundo, liderada pelos maiores bancos do mundo, inclusive cerca de 100 associados brasileiros. Nós somos convidados pela FS Isaac justamente pelo perfil de trabalho que a gente faz, com capacitação que, inclusive, já foi usada, é usada pela FS Isaac, o mesmo perfil que a gente entrega para os nossos alunos, para os nossos clientes aqui no Brasil. A gente está muito feliz de poder expor para vocês, em parceria com a BBC, o que há de melhor no mundo em capacitação na cibersegurança. E eu vou passar a bola de volta para o Felipe, para a gente dar sequência. Novamente, Felipe, obrigado pela oportunidade da gente estar compartilhando isso com vocês. Nós que agradecemos, Paulo. Estamos muito felizes com essa parceria. Tenho certeza que a gente e nossos associados vão colher muitos frutos dela, né? E agora, entrando no nosso tema de hoje, chamo o Almir, que é especialista em cibersegurança e diretor acadêmico da C-Cyber, para falar sobre frameworks e boas práticas de mercado. Almir, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Obrigado aí pela introdução do Paulo. Só passando rapidamente aqui um minutinho da apresentação, né? Falando aí de mim, do Fernando principalmente aí, que a gente vai debater bastante, né? Eu sou diretor acadêmico aqui na C-Cyber, sou responsável pela parte da nossa academia, pós-graduação, sou professor de alguns cursos de pós também, como o MBA Data Science lá na PoliUSP, e fui coordenador de algumas faculdades importantes aí no Brasil, como a FATEC, FIAP, Universidade de Brás Cubas, e estou ligado há bastante tempo nesse mundo aí da segurança cibernética. Só antes de falar um pouquinho sobre frameworks, Fernando, por favor, apresente-se aí. Afinal de contas, nós é que vamos tocar essa conversa aí na sequência. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Bacana essa parceria com a C-Cyber, que a gente já conhece bem e faz um trabalho fantástico aí nos cursos para formação, né, de profissionais. Eu sou o DPO da BBC, sou responsável pela proteção de dados na BBC, segurança da informação, estou há 27 anos no mercado, enfim. Professor da FGV e membro de algumas associações relativas à proteção de dados, né? E com essas certificações de mercado na área de TI e segurança da informação, que é meu pedaço, né? Governança, risco e compliance aí mais fortemente, né? Então o Almir vai ficar com a parte hardcore aqui, a coisa mais difícil, e eu vou ficar tentando falar da mais fácil para vocês aí, tá bom? E a, Mas é e isso a aí, gente vamos lá. vai provar, e a gente vai provar que é possível que o DPO possa conversar numa boa com o profissional técnico de segurança da informação. Sem essa parceria, nada funciona. Paulo, só Perfeito. passando rapidamente aqui na sua bio, se quiser comentar alguma coisa, tranquilo? Minha vida hoje não, só para comentar, minha vida hoje é C-Cyber e essa missão da C-Cyber. Então, tudo que passou, o foco total é C-Cyber. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos começar. E para a gente falar sobre esse conteúdo de hoje, a gente vai fazer uma mini aula, vamos falar cerca aí de uns 25 minutos a 30 minutos sobre a questão dos frameworks, tá? Então, assim, só dando um pouquinho de contexto. O Brasil tem muitos problemas cibernéticos. O mundo tem muitos problemas cibernéticos.
A gente viu recentemente o problema que aconteceu com a CrowdStrike, que embora não tenha sido um ataque cibernético, ele foi um incidente de segurança que paralisou 8 milhões de computadores no mundo, mais ou menos 8 milhões. A gente já viu outros casos muito graves que aconteceram de ataques, principalmente de ransomware, de negação de serviço e outros tipos de problemas cibernéticos que causaram danos para empresas, para governos, para pessoas, que prejudica a imagem e traz prejuízo financeiro. E o Brasil, ele teve um aumento recente aí no número de ataques cibernéticos semanais. Aí você fala, mas aumentou só 1%. Só que 1%, quando se fala de ataque cibernético, é muita coisa. Então, hoje, as grandes empresas, e aí as instituições financeiras se colocam nesse rol das grandes empresas, elas sofrem pelo menos 1.500 tentativas de ataques semanais. É ataque pra caramba. E a gente tem que estar pronto para lidar com essa realidade. E antes de passar para o próximo slide, aí vem a grande questão. Por que utilizar frameworks? Porque você pode ser um profissional tecnicamente bem preparado. Mas se você não tiver um método de trabalho, se você não tiver uma estrutura a ser seguida, um roteiro a ser seguido, se você não conhecer as melhores práticas, você pode deixar passar algum item que seja importante para analisar um ataque cibernético. E é aí que o framework tem seu valor. A gente vai falar de vários deles na noite de hoje. Então, só dando esse contexto de por que que a gente está falando de framework também. Mas a gente vai mostrar como que eles efetivamente são utilizados, usando aí um caso de um incidente cibernético. Nós vamos mostrar as etapas, que ele começa no ransomware, mas ele termina no vazamento de dados, e aí nós vamos linkar as duas coisas e falar da importância desses frameworks. Fernando, quer comentar alguma coisa? Não, não, segue, pode seguir aí. Pode seguir aí contigo. Beleza, vamos lá. O Paulo comentou, e o Felipe também, da escassez de mão de obra especializada, capacitada, preparada para lidar com o problema dos incidentes cibernéticos. Isso é uma verdade. Esse dado é de 2022. Em 2022, o mundo precisava de cerca de 3,4 milhões de profissionais para atender às necessidades de segurança da informação nas suas diversas áreas. Cyber, defesa, ofensivo, segurança em código, GRC, né, governança, riscos e compliance, e áreas no entorno dessas que eu falei. Então, o tamanho do problema é grande. E a pesquisa da Fortinet fala em 700 mil posições no Brasil. Então, veja que o Brasil é um dos países que certamente tem uma das maiores necessidades de força de trabalho em cibersegurança. E essa é a nossa missão, ajudar a formar essa força de trabalho. Isso também é importante porque pessoas acabam sendo participantes, mesmo que elas não queiram, dos problemas de segurança cibernética, porque é um e-mail que chega, é um link que se clica, é um site que você acaba acessando e que esse site é malicioso. Então, quando a gente pega os problemas de segurança, quase 95% deles têm alguma participação humana para que ele se materialize. Então, a gente diz que o elo mais fraco da cadeia de segurança é o fator humano. Então, é importante que você capacite pessoas para que elas possam lidar com as tecnologias e evitar, responder e restaurar ambientes que tenham sofrido incidentes cibernéticos. Só para poder exemplificar, a gente teve casos recentes, como foi o ataque de ransomware sofrido pela Colonial Pipeline em 2021, que é uma distribuidora de combustíveis dos Estados Unidos. Ela teve um ataque de ransomware na rede de TI, mas eles desligaram a rede industrial para evitar que o ataque chegasse na rede industrial, e eles deixaram boa parte da costa leste dos Estados Unidos, que é o lado ali de Nova York, né? Sem combustível durante vários dias. Só que o país não estava preparado para transportar combustível por caminhões, igual é no Brasil. Lá é oleoduto, né? Então, eles tiveram impactos enormes. Isso foi um exemplo. E qual foi o grande problema? Como é que o ataque começou? Uma senha roubada foi publicada num fórum, e aí um grupo de hackers pegou essas senhas e fez o ataque, conseguiu infiltrar o ransomware e ele se disseminou.
Isso é um caso. Poderia ter sido evitado? Poderia. Como? Se a troca de senhas fosse uma atividade colocada como importante pela Colonial Pipeline. Então, uma senha que já tinha sido usada antes foi utilizada para implantar um ransomware. No Brasil, a gente teve o caso de um laboratório grande de análises clínicas que sofreu 2 ataques cibernéticos em cerca de 10 meses. Isso é bem recente. Então, veja, quando a gente fala do dado pessoal, o dado de saúde, ele é um dado sensível, certo, Fernando? É isso aí, não é? Estou invadindo um pouco tua praia. Então, Isso assim, aí, é isso aí. se a gente está falando que um dado pessoal, um registro médico, vaza, imagina o impacto que isso pode ter na vida da pessoa. A mesma coisa acontece com um dado político, com um dado financeiro, e isso tudo pode trazer consequências para pessoas, para empresas também. A gente tem a LGPD hoje regulando o mercado, mas a gente entende que situações como essa ainda são bastante comuns. Então, são casos que aconteceram. E já que eles aconteceram, qual que é a característica principal de um ataque cibernético, de uma crise cibernética? Chega aquele monte de informação desordenada, o tempo todo os problemas vão chegando e vão mudando, é muito tenso. Você que trabalha na área de segurança sofre pressão interna, porque as pessoas de negócios querem que o negócio ou seja colocado no ar novamente, que não perca a continuidade dos negócios, que eu não tenha perdas de faturamento, mas você também tem pressão externa. A gente vai ver um ponto do nosso webinar falando sobre isso. Então, imagina que o teu dado seja vazado e isso seja publicado na imprensa ou vaze num fórum. Então, você tem perda reputacional, você tem uma área regulada, como o setor financeiro, sendo cobrado por governo, pelo Banco Central. Então, tudo isso traz uma situação complicada. E aí vem o começo da importância do uso dos frameworks. Vamos começar pela parte preventiva. O que que a gente pode fazer quando você está inserido no setor de segurança para evitar um ataque cibernético, tá? Então, essa é a primeira questão. Vamos falar da questão da segurança, começando pela privacidade, pelo design. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que poxa, trouxe esse slide sensacional sobre o framework do Privacy by Design. Fernando, por favor, fala para a gente um pouquinho. Obrigado, Almir. Estou aqui assistindo a aula aqui. Bom, esse slide aí, eu até peço desculpa se ele estiver muito poluído, mas a ideia é fazer uma consulta dele, né? Então, o Almir está falando aí de pensar em vazamentos, né, de incidentes e problemas que a gente pode ter em função da falta de segurança na informação. Né? A informação é um ativo das empresas, né? Então a gente tem sempre essa preocupação com o vazamento desse dado, que isso pode gerar multa agora com a LGPD, isso pode ter um impacto reputacional. E qual que é a forma mais simples de você evitar isso? É você prevenir. Né? O famoso ditado é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, quando a gente fala de um framework, o framework, né, o melhores práticas, né, de privacy by design, né, pensando na privacidade desde a concepção de um projeto, ou security by design, no caso aqui a gente está falando mais de segurança hoje, eu vou puxar um pouquinho para LGPD, porque eu sou de PO, então eu vou puxar a sardinha aí para o meu lado, tá? Mas vamos nessa. Então, esse framework aqui, eu montei a partir de um framework europeu, e basicamente eu coloquei aqui os artigos da LGPD para dar referência para ele, né? Para a gente poder fazer o uso dele, tá? Então, na prática, sim, por que a gente usa um framework desse? Por que a gente tem que fazer alguma coisa num projeto, pensar antes? É mais barato também. Você já sair com. Ter que refazer um projeto, ter que redesenhar um sistema por causa de segurança, ter que corrigir um ambiente é mais caro, né? Todo mundo já teve a experiência aqui de fazer uma construção, fazer algum serviço em casa e ter que desmontar e gastar uma grana, porque é isso mesmo, né? Então,
a gente parte desse ponto aí para prevenção, tá? E aí, como é que funciona, como que a gente olha para esse framework aqui, tá? Eu não vou passar cada um dos itens, mas eu vou passar só a forma de olhar ele, e a gente pode circular o material depois, vocês podem olhar com mais calma, tá? Mas ele tem uma solução, ele vai ter os temas aqui, né, que são recomendáveis para proteção do dado, que é a anonimização, a minimização dos dados, pseudo-anonimização, tudo opções que estão lá olhando para a LGPD, criptografia, gestão de acesso, proteção by default, né, que é você estruturar já a proteção já de fábrica, como hoje é default que os carros tenham cinto de segurança, não é mesmo? Então virou de fábrica, ele sai de fábrica já assim. Então a gente tem que pensar a proteção de dados, a segurança, a privacidade a partir do lançamento do projeto, né? Então aqui ele dá para anonimização, ele fala assim, ó, anonimize ou agregue o conceito de privacidade diferencial, né? Que é a ideia de você basicamente anonimizar os dados, né? Embaralhar os dados para que o Almir não seja identificado quando ele for cliente, sei lá, das Casas Bahia e o dado das Casas Bahia vazar, a gente não conseguir identificar que é o Almir, é o dono daquele CPF, que o CPF dele não seja vazado. Que o número apareça com um caractere estranho, basicamente a ideia da anonimização é isso, é da troca, né? E da criptografia, ela é mais eficiente, porque ela faz isso o tempo inteiro, ela fica girando ali e mudando o tempo inteiro, então e aí o Almir não me deixa mentir aqui que ele é um especialista em criptografia, com as chaves criptográficas você garante que o funcionamento dela, você garante que a informação ela fique confidencial, né? Que só tem acesso quem tem a chave criptográfica, tá? E aí, beleza, eu não consigo dar uma solução técnica para anonimização. Eu penso numa solução documental, né? Quando a gente não consegue resolver o problema tecnicamente, a gente tem que ter argumentos, a gente tem que estar embasado, documentado. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro item aqui de anonimização, eu não tenho nenhuma medida, a ideia é ter a anonimização, a medida técnica, né? Mas aí eu posso ter por exemplo, uma política para orientar os colaboradores, eu posso ter N situações, tá? Então, basicamente, ele funciona assim, eu tenho aqui uma medida técnica para atender esses requisitos aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, ou pensando em segurança da informação, eu tenho uma medida de suporte e eu tenho uma alternativa, né? Em alguns casos ele fala assim, olha, não tem alternativa aqui, você pode seguir, né? Ele fala de outras medidas de segurança e você vai tentando aplicar. No final das contas, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se a gente conseguir aplicar tudo isso aqui, provavelmente o Almir vai ter menos serviço aí, porque vai ter menos incidente, né, de segurança da Exato. informação. Tá? Então, basicamente, desse slide eu queria passar isso com vocês, tá? E aí, Almir, eu vou pedir para você passar o próximo, por Eu vou gentileza. seguir. Isso, Tá o bom. próximo também é contigo, que a gente vai falar de um outro framework, esse talvez o mais utilizado no mundo, que é o NIST Cybersecurity Framework. Fernando, o que esse framework faz, hein? Cara, esse é um dos frameworks mais completos para segurança da informação, né? Exato. Então, ele tem ali 5 funções que abrangem basicamente todas as disciplinas, eu vou chamar de disciplinas de segurança da informação, né? Como você tem nas áreas de TI, diversas áreas distintas, como você tem na advocacia diversos tipos de advogado, tributário, etc., funciona da mesma forma para a segurança da informação, né? Então, o NIST ele tem essa vantagem ele é um padrão, né, de recomendável de tecnologia americano, que ele recomenda ali essas cinco funções. E a gente vai transcorrendo ao longo da apresentação em cada uma delas, na identificação, na proteção, na detecção, resposta e recuperação, né, que aí é um pouco o foco aqui, né, resposta e recuperação de incidente, né. Isso. Já de início, a gente ainda está falando em como evitar um incidente cibernético, ou seja, a gente ainda está naquela etapa em que a gente tem o controle da informação. Então, aqui na parte do NIST, vamos começar falando um pouquinho só sobre a parte de identificação. Como é que a gente pode usar o NIST para identificar ou para ajudar na identificação em situações de segurança cibernética, hein, Fernando? Olha só, se você não sabe, se você não conhece o seu ambiente, se você não identifica os seus servidores, a empresa, pensando na empresa, se você não conhece o seu ambiente, se você não identifica seus ativos mais críticos, fica difícil proteger, né?
Vai ter sempre um Sim, escondidinho lá que você não está vendo, que é esse cara que é por ali que vai sair que vai vir o ataque, né? Então, basicamente, o sim. que que ele recomenda aí, né? E aí, gente, é um pouco mais aprofundado, eu vou só basicamente passar os tópicos aqui com vocês, tá? Então, a identificação dos projetos, dos processos críticos da empresa, eu acho que eu já falei desse primeiro, né? Documentar os fluxos de informação. Então, assim, saber para onde que a informação circula. Lembra que eu falei que a informação e já a gente fala às vezes que hoje em dia que a informação é o petróleo do futuro, né? Então, onde que a informação, por onde que ela circula, né? Eu tenho que saber dentro do meu ambiente, dentro da minha rede, na minha empresa, por onde essa informação circula. Porque na hora que tiver um problema, eu preciso achar a fonte do problema. Sabe a história do cano? Eu preciso saber onde que está o vazamento, né? Do cano ali na minha parede. Então, basicamente, fazendo umas analogias meio toscas aqui, mas eu acho que é para deixar claro para todo mundo, tá? Eu preciso, então, documentar esses fluxos, eu preciso manter um inventário de hardware e de software, né? Inclusive, que a empresa tem licenças, ela tem que pagar por licenças para a Microsoft, para as empresas. Esse é um dos motivos, né? Outro motivo é para eu saber o que, que eu tenho que atualizar, quando eu tenho que rodar uma atualização, a gente não recebe a atualização no celular lá, a gente precisa atualizar também os servidores, os nossos computadores, os endpoints, né, que são os computadores dos colaboradores das empresas, né? Estabelecer políticas de segurança cibernética, né, que incluem funções e responsabilidades. Então, assim, é aquela história, de novo, vou fazer uma analogia aqui, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome, não tem essa história, né? Então, assim, você precisa saber quem que é o responsável por cada coisa, por cuidar de cada pedaço, tá? Então, é super importante isso. E a gente está tudo aqui no critério na função de identificação, né? Perceba, a gente está mapeando todo o ambiente, então vocês vão perceber ao final como o NIST é completo, né? Identificar ameaças e vulnerabilidade e risco aos ativos. Então, o que eu tenho que fazer? O que é mais crítico para mim? O que é mais crítico numa empresa? Poxa, o sistema do faturamento. Né? E aí tem um processo, a gente não quer entrar aqui nessa seara lá na TI, né? Que é o processo de continuidade de negócio, né? E você tem um negócio chamado Business Impact Analysis, né? Que é uma análise de risco, gente. O que está por trás aqui desse webinar é gestão de risco, né? É seguro que você faz. Você faz cibersegurança para não precisar sofrer um incidente, né? Então, essa análise, em conhecer o seu ambiente, saber o que é crítico para você, é vital para você poder seguir, tá? Então, na parte de identificação, é basicamente isso aí, de forma muito resumida, tá, gente? Ou seja, eu não consigo proteger aquilo que eu não Eu não conheço, conheço. certo? Perfeito. Ainda nessa linha, mais um item do NIST é a parte de proteção, que é um complemento disso, né, Fernando? Perfeito. Perfeito, isso aí. A gente precisa proteger aquilo que a gente já conhece. Então, primeiro eu falei, olha, você precisa conhecer seu ambiente, você precisa conhecer seus servidores, seus ambientes, né? Aí você vai fazer o quê? Esse que a gente chama de ativos, né? De TI, e até a sua informação, né? Você precisa proteger, e a informação dos seus clientes, né? Especialmente quando a gente fala de LGPD. De novo, eu estou aqui no papel de DPO, né? Você tem ali que gerenciar esses ativos, essas informações, né? Que é o quê? É ver se está com a versão atualizada, se não tem uma vulnerabilidade apontada pelo seu fabricante, olhar para esse ambiente com carinho. Tem que ter gente olhando para isso, precisa ter equipe olhando para isso, né? Então precisa ter profissionais para fazer isso, tá? Proteger os dados confidenciais. Então, assim, aquilo que eu sei que é muito confidencial, do meu ambiente que é crítico, por exemplo, pegando situações aí do exemplo que o Almir trouxe, né? Dados sensíveis, né? Dados que são considerados sensíveis na LGPD, né? Então, dados de opção sexual, religião, política, opção política, etc., são informações sensíveis, né, das pessoas. Então, especialmente identificar isso, saber onde esses dados estão armazenados, conhecer lá dentro do meu banco de dados, quais são as instâncias onde estão esses dados para eu poder proteger. Lembra que eu falei no Privacy by Design, da criptografia, da anonimização? É aqui que eu vou aplicar. É nesse lugar que eu vou proteger, tá? Realizar backup regulares, né? Então tem muita empresa que faz backup, não testa o backup. Então, assim, além de E realizar o isso backup, você falha precisa pra testar. caramba, né, Fernando? Na hora que você Backup vai tentar usar, falha. né? Isso. Isso aí. Isso aí. Testar isso de fato, né? Ter um processo realmente de pensar em continuidade, né? Sim. Proteger os dispositivos, né?
e aí eu já falei bastante aqui disso, gerenciar as vulnerabilidades dos dispositivos. Também falei um pouquinho, então eu estou dando um overview, que é o que, basicamente? Se a Microsoft me lança um patch dizendo, olha, precisa atualizar, não pode fazer igual esse caso último que teve aí, dessa empresa que atualizou, esqueci agora o nome que CrowdStrike. parou, CloudStrike, obrigado. E fazer uma atualização e não testar a mudança direitinho, né? Precisa passar, testar primeiro em ambiente de homologação antes de fazer, para não acontecer o que aconteceu. Mas basicamente você tem que fazer essa higiene cibernética, né? Então, quando o fabricante ele aponta uma vulnerabilidade, você tem que ir lá e ver se realmente se ela se aplica para você e cuidar isso dos seus dispositivos. E aqui, em último, tem um aspecto muito importante, eu bato muito nessa tecla, né? A gente usa a ferramenta da Hacker Rangers para treinar os colaboradores lá, tem sido uma experiência muito legal, inclusive. Esse processo aí, o papel da CS Cyber é um pouco esse de conscientização também, né? De trazer a segurança da informação. Por quê? Porque a gente tem dados do World Economic Forum que 95% dos ataques, das situações de incidente, são provocadas por usuários. Ou no phishing, ou na engenharia social, ou o cara clicou no link que ele não sabia. Então, precisa treinar as pessoas. O cara que está lá na contabilidade, o cara que está lá no jurídico, está sofrendo os problemas dele lá. Ele não está preocupado com segurança da informação. Então, você precisa chamar o cara e falar assim, cara, olha, isso aqui é importante. Não pode clicar em link que você não conhece. Passa o mouse em cima. Não entre em página que não tenha o cadeado, que não seja HTTPS, e por aí vai. Então, a gente considera fundamental pelo aspecto que eu falei, né? Já pensou, 95% dos incidentes, falha humana, basicamente, que a gente está falando, né? Dados do World Economic Forum. Então, imagina. Então, é um aspecto super importante, tá? Eu acho que aí o Almir vai dar uma continuidade e eu volto falando Isso. das outras disciplinas do nicho. Vamos lá. Bom, então aqui a gente está falando do antes. Porém, em algumas situações, o incidente cibernético é inevitável. Então, o que a gente faz quando acontece um incidente cibernético? Então, vamos lá. Imagine que você tem uma rede corporativa e essa rede corporativa ela precisa ser protegida de forma proativa. Então, eu tenho que ter essas estruturas de trabalho. E nesse contexto, o framework é importante porque ele acaba me ajudando a mapear aquilo que eu preciso olhar, proteger, como que eu vou agir, se acontecer um ataque, como que eu consigo tentar evitar com que ele se torne um ataque com impacto grande. Então, o framework também ajuda a mapear os ataques. E a gente tem alguns exemplos e aqui, né, eu vou passar rapidamente a palavra para o Fernando novamente, mas a gente tem alguns frameworks que eles são muito técnicos. Mas o NIST, ele traz uma etapa que fala sobre a detecção. Então, imagina o seguinte, eu estou lá, trabalhando no meu ambiente tecnológico, olhando firewall, CIEM, SOAR, EDR, XDR. Isso tem muito a ver com esse pedaço do NIST, né, do Cyber Security Framework, né, Fernando? Perfeito, perfeito. Eu preciso ter ferramentas para identificar, né? Porque assim, vai Sim. ter ataque, gente. E aí, falando do mercado financeiro, então, a gente sabe que é um volume absurdo de ataques, de tentativas de invasão, porque a gente movimenta dinheiro, né? As instituições financeiras, elas movimentam dinheiro. Então, logo vai ter um interesse. Com a pandemia, a gente teve uma explosão disso. Os caras chegaram na conclusão que é muito mais barato eu fazer um ataque cibernético mais fácil do que eu assaltar a mão armada na rua, né? Então, roubam um celular, faz parte Exato. disso aqui, né? Para fazer ataque em conta bancária, o cara já nem tem mais interesse pelo aparelho, ele quer roubar, né? E aí, pensando nas empresas, né, o NIST traz algumas recomendações para a empresa, né? Lembrando que é um framework, ele faz recomendações de melhores práticas, né? Então, Sim. ele fala o seguinte: olha, testar e atualizar os processos de detecção. Então, assim, fica de olho, vê se você realmente não está tendo falso positivo, calibrar ali os thresholds para você ter certeza que aquilo que está sendo apontado nas suas ferramentas, né? Primeiro que você tem que ter ferramenta, não dá para fugir disso. E que você consegue agir, né? Para você conseguir se antecipar, né? Ao problema, né? A partir de um alarme ali, ter um monitoramento, né?
Então, manter os registros, né? Então, não adianta também eu monitorar se eu não guardar os logs, né? Se eu não tiver uma equipe preocupada em guardar evidências, os logs do sistema, né? Então, quando a gente fala de monitorar e manter registro, é disso que a gente está falando. Porque na hora que tem um incidente, um problemão, você tem um vazamento, aí você contratou lá um seguro cibernético, por exemplo, né? Que é um processo caríssimo e tudo mais. Como é que você vai provar para a seguradora te pagar se você não tem o log daquilo que aconteceu? Então é importante ter o log também para você poder fazer esse processo aí, né? Isso é pedido. Eu já passei por um processo de ataque, de ransomware, e essas coisas são pedidas, por exemplo, por seguradora, tá? Só para trazer esse porquê, né? O porquê que a gente usa essas coisas. Não tá por acaso. Conhecer os fluxos de dados esperados por sua empresa. Então, assim, a gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Então, eu preciso saber lá, na história do caninho, onde é que ele pode furar ali, porque se der um problema, eu tenho que ir direto no ponto para resolver o mais rápido, porque enquanto a empresa está parada, está sofrendo um incidente, ela está perdendo dinheiro, o faturamento está parado, a empresa não está vendendo, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, né? E o NIST, ele aponta isso como uma boa prática, tá? Entender os Bom, impactos. Desculpa, pode falar, Almir. não, 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 eu te interrompi. Pode finalizar, depois eu continuo. E aí, por último, é entender os impactos dos eventos. Como é que a gente vai entender os impactos, né? Para você não ficar tão perdido. Você viu ali que o Almir colocou lá, nossa, a pessoa fica nervosa, não sabe para onde ir, o que fazer com a situação no momento do incidente. Você tem que fazer isso antes, né? Então você olha para o seu ambiente, você entende o seu ambiente, você vê aquilo que é crítico, se pegar ali naquele lugarzinho do seu caninho de dados, onde estão passando as informações, você tem que correr lá e fechar o mais rápido. E aí eu vou pensar em contingência, eu vou precisar ter 2 servidores, se tem um problema nenhum, eu vou ter outro. Então, todos esses aspectos, né, de proteção cibernética, eles precisam estar vendo aqui quando a gente fala de detecção. Isso é importante para a gente olhar para a importância de fazer uma boa análise de risco, uma boa priorização de risco. Você precisa saber onde que o calo aperta. Se eu souber quais são os meus ativos mais críticos, quanto eles me custam, quanto eles me valem, e definir a correta importância e proteção deles, eu consigo antever o impacto de uma parada de um ativo como esse. Então, isso é importante nesse contexto. Vamos lá. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Não, não, quanto custa também, né, para a empresa ficar parada, né? Enquanto custo. Esse é outro custo Exato, que fica ali, né? A gente tem que exato. fazer essa avaliação de impacto que eu estava falando, por exemplo, do BIA, né? Sim, sim. Vamos lá. A gente tem outros frameworks que são mais ligados à cibersegurança, como é o exemplo aí do CyberKill Chain, que foi criado por uma empresa de defesa de guerra nos Estados Unidos, que é a Lockheed Martin, após um ataque que ela sofreu. Então, virou terra arrasada, ela resolveu aprender com isso e criou um framework bastante interessante, em que ela aprendeu, com base em cerca de 1.000 ataques cibernéticos que ela analisou no mundo, como que os ataques cibernéticos ocorrem, e eles fizeram essa decomposição em 7 partes. Então, um ataque cibernético, em geral, ele começa com uma etapa de reconhecimento, onde o grupo hacker, né, o grupo que ataca, tenta obter informações sobre o alvo. Depois que ele identifica como é esse alvo, ele vai se armar, ou seja, o que eu preciso fazer para poder invadir essa empresa? Então, segunda etapa. Depois o delivery, como é que eu entrego isso? Eu vou usar phishing, um link malicioso, eu vou mandar um e-mail para o presidente da empresa, eu vou tentar conseguir contato físico com uma pessoa e ver se eu consigo uma senha. Como é que eu entrego isso? Depois que eu estou dentro, eu vou para a parte do exploitation, ou seja, como é que eu vou explorar esse local? Como é que eu exploro uma vulnerabilidade para poder navegar dentro dessa rede até chegar ao ponto em que me interessa, para instalar os meus artefatos para poder obter os meus objetivos, né? Uma vez que eu instalo meu malware, o ransomware, seja lá o que for, aí muitas vezes eu vou estabelecer uma forma de comando e controle, ou seja, como é que eu consigo manter persistência lá dentro, continuar mandando arquivos para lá ou retirar arquivos de lá, e aí, de fato, atingir os meus objetivos. Então, essa divisão em 7 etapas ajuda a entender a cabeça de quem ataca, e isso faz com que eu consiga ter melhores práticas de defesa para responder melhor um ataque. Se eu conseguir responder um ataque na etapa de reconhecimento, eu vou ter um impacto muito menor do que se eu chegar e responder na etapa de comando e controle. Por isso que é importante saber como decompor esse ataque.
Só que o Cyber Chain faz isso em 7 fases, 7 etapas. Existem outros frameworks que fazem isso de forma mais detalhada, e um deles, talvez hoje o mais utilizado, é o Mitre Attack. Né? Ele é baseado numa matriz, essa aqui é a chamada matriz Enterprise, em que você divide um ataque em 14 fases. E cada uma dessas fases, a gente diz que é um TTP. Ou seja, eu tenho táticas, técnicas e procedimentos. Então, o que está lá em cima, reconhecimento, desenvolvimento de recursos, acesso inicial, são as táticas. Logo abaixo, a gente tem as técnicas. Então, por exemplo, na tática de reconhecimento, eu tenho 10 técnicas. Na tática de persistência, eu tenho 19 técnicas. E cada uma das técnicas tem uma série de procedimentos, que é a etapa técnica. Então, por exemplo, na tática de reconhecimento, eu tenho a técnica de scanning ativo. Dentro dela, eu tenho um procedimento que é usar, por exemplo, uma ferramenta igual ao Nmap para fazer o escaneamento de portas. E dessa forma, eu consigo detalhar muito mais um ataque cibernético e ajuda a me proteger. Eu consigo ter mais informação para me proteger. Por quê? Porque existe a chamada pirâmide do medo, tá? Então, na parte de segurança, se eu conseguir identificar um ataque lá por um hash, numa assinatura de um ataque, tranquilo. Se eu conseguir identificar um IOC, que é um indicador de comprometimento, com um endereço IP ou com um domínio malicioso, beleza. Quando eu já tenho que identificar esse ataque lá na minha rede, com um artefato que entrou, deixou um malware, já começa a ficar mais difícil. Quando é desenvolvida uma ferramenta para me atacar específica, aí já é desafiador. Agora, quando o atacante tem um conhecimento profundo das táticas técnicas e procedimentos, aí é difícil. Por isso, eu tenho que pensar como atacante para poder ter condições de defender melhor. E como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente faz isso de verdade? A partir de agora, a gente vai falar de um case que começa num ransomware, mas que vai ter uma consequência sobre vazamento de dados. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um ataque cibernético e o início dele começa nessa etapa de infecção da rede. Só para dar um plano de fundo, quando você sofre ataque cibernético, a depender de como você está preparado, você pode atuar com normalidade, ou seja, eu tenho ferramenta, pessoas e processos bem definidos, eu consigo detectar, consigo dar o tratamento e uma solução. Mas e se uma ferramenta estiver mal configurada ou eu não tiver as pessoas bem preparadas e alguma coisa falhar? Então, eu já começo a crise cibernética no estresse. Cara, os caras conseguiram entrar e, por exemplo, implantaram um ransomware e vazaram dados. Aí eles pedem um resgate. Aí eu já estou na fase da crise. Aí eu tenho que convocar a sala de crise, aí eu já tenho que avisar o órgão regulador, e aí o bicho pega. Eu já começo com um nível de estresse lá em cima. Então, o ataque cibernético ele vai ter um nível de nervosismo muito proporcional ao quanto eu estou preparado. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Imagina o seguinte, tá? Você é uma pessoa da área financeira de uma empresa e aí você recebe um e-mail do seu CFO com um relatório de salários e você clica nele, tá? Aí você clica nesse relatório de salários, você vai continuar trabalhando lá com o seu dia a dia, você tem acesso e segue a sua vida, tá? Aí você recebe uma mensagenzinha de erro, você pode pensar que isso é um problema lá do seu Office, segue a tua vida trabalhando, tá? E aí você vai, abre, fecha, vai para outro arquivo, vai fazer outras atividades do seu dia a dia de trabalho. Só que, de repente, ao acessar os seus conteúdos, as suas pastas, o seu drive de rede ou o seu disco local, você percebe que alguma coisa está errada. Você vai, por exemplo, precisar acessar um arquivo e aí esse arquivo tem uma extensão que não permite que você abra. Por exemplo, essa extensão Execrypt. Seu arquivo está criptografado. Bicho pegou. Você foi vítima de um ataque cibernético sem saber que estava clicando num link malicioso, num arquivo malicioso, e aí você recebe uma informação como essa, que tem pedido de resgate, tem um prazo para pagamento, e aí o nível de estresse vai lá em cima, você é uma pessoa não técnica,
e aí você precisa chamar o pessoal da segurança da informação para te ajudar. Aí o pessoal da segurança da informação, ele vai analisar um ataque como esse lá no Mitre Ataque, por exemplo. Então tá aqui, vamos decompor esse ataque lá no Mitre. Então a gente começa com uma informação de phishing, ele é um phishing direcionado com um anexo, foi clicado no anexo, ele baixa um script na máquina, ele executa um PowerShell em background, e aí ele procura por contas válidas para poder executar esse ataque. Pô, já consegui decompor uma parte do ataque. Isso vai me ajudar na resposta, tá? Então, o framework me ajudou. Seguindo aqui. Aí, o analista de segurança, com essa primeira percepção, ele vai ver o seguinte: será que esse ataque foi local ou será que ele se espalhou pela rede? E aí, ele vai ter essa seguinte percepção. Vai analisar esse computador e alguns outros computadores, e de repente ele vai ver se o drive de rede foi impactado também ou não. E de repente ele percebe que realmente a infecção foi para a rede. Isso aqui é um drive de rede. Então o servidor de arquivos está infectado. Está dando a mesma mensagem, a mesma cobrança de resgate, o bicho está pegando lá. Então, nesse caso, aí a coisa fica um pouco mais séria, porque não é um usuário simplesmente que está infectado. A rede está em risco, a continuidade dos negócios está em risco. E aí eu vou ter que avançar na análise desse ataque e muitas vezes eu vou ter que detectar mais coisas na decomposição do ataque lá no Mitre. Então, o que a gente consegue observar por aqui? Olha só. Houve execução do PowerShell, que é a execução de serviços, de sistema. Houve a manipulação de uma conta que de repente tem um acesso mais administrativo, consegue se movimentar lateralmente, é aí que ele chegou no servidor de arquivos. Ele vai procurar outras contas das quais ele possa se valer para tirar vantagem dessa rede, e aí ele vai, por exemplo, gravar isso no registro das máquinas afetadas para que ele possa voltar sempre. Ou se alguém, de repente, excluir aquele malware localmente, está gravado no registro, ele baixa de novo, ele executa de novo e continua o ataque. Então, veja, estou mapeando esse ataque e o framework está me ajudando a ter mais bases para depois eu fazer uma resposta mais eficiente. Só que aí, nesse momento, a crise cibernética está instalada na empresa. Por quê? Porque eu tenho pedido de resgate, eu tenho prazo para pagamento, uma ameaça da pessoa de não me devolver o acesso, e aí você fica naquela dúvida. E aí, negocio, pago, não pago? O que eu vou fazer? Então, essa é uma discussão importante para ser feita. Não tem uma resposta única. Né? E não tem uma resposta única para cada localidade. No Brasil é de um jeito, em Israel é de outro, nos Estados Unidos é de outro, na Europa é de outro. Mas é importante que você utilize essas informações para debater isso. Só que a gente consegue voltar lá no framework do Mitre para calcular o impacto. O impacto é dados encriptados. Isso é complicado, porque eu perco acesso. Se forem arquivos importantes, eu posso não saber quais são as minhas informações. Eu posso não rodar uma folha de pagamento, eu posso perder registro de pagamento dos meus clientes, eu posso perder informação importante nesses arquivos que foram criptografados. Então, o impacto é enorme no caso de um ransomware. Mas aí vem a grande pergunta. E se, além do ransomware, tiver vazamento de dados pessoais? Porque é o que é chamado hoje de dupla extorsão. O cara te cobra resgate pela chave criptográfica e também pelos dados que ele vazou, que ele roubou e ameaça vazar publicamente para quebrar com a tua reputação. Nesse caso, imagina que isso saia na imprensa desse jeito aqui, ó. Empresa brasileira sofre ataque cibernético, ou seja, os caras já estão colocando pequenas informações de que eu sofri um ataque. E aí, né? Aí é muito importante você pensar estruturalmente. Eu tenho que montar a sala de crise, eu tenho que chamar os tomadores de decisão para debater o que deve ser feito, a quem comunicar, como comunicar, que ações técnicas eu vou autorizar que sejam feitas nesse momento, mas se vazarem dados pessoais, eu tenho que colocar o encarregado de dados, o DPO e toda a estrutura de proteção de dados na jogada. Não é não, Fernando? Agora a bola está contigo.
É isso aí. Deixa eu só, Almir, tem uma pergunta aqui do Silvio, do Banco Nacional de Angola. Ele pergunta o seguinte: eu vou só passar aqui rapidinho, a gente já responde, Sim. eu vou para essa resposta aí, tá? Todas as instituições têm que ter sala de crise? É obrigatório a nível de regulação ou legislação? Você quer responder? Quer que eu responda? Pode responder, Fernando, eu complemento. Tá legal. Silvio, assim, não é obrigatório, né? A não ser que tenha regulações do Banco Central, não estou me lembrando agora de cabeça. Mas a sala de crise é uma estrutura, vamos dizer assim, virtual, né? Que você monta com as pessoas-chave ali. Então, o ideal, o esperado e o recomendável, super recomendável, inclusive, é que você tenha essas pessoas já. Né? Do mesmo jeito que você tem que mapear todo o seu ambiente, você já tem que saber quem que você vai chamar na hora que pegar fogo, sabe? Quem são os bombeiros ali, quem são os caras que vão resolver, e quem que é a equipe da SWAT depois, que vai fazer análise e ver o que que pegou fogo, por que que pegou fogo, que é tão importante quanto apagar o incêndio, tá? Almir, se você quiser complementar, por favor. Tem isso. O Banco Central tem uma regulamentação que é a 4893. Ela cita a importância de você ter uma estrutura de resolução de crises cibernéticas. Como, como eu disse, ela não é obrigatória, mas ela é muito recomendada. E mesmo no decreto e-Cyber, que é para o governo, para as estruturas de governo, ele fala sobre a importância de você ter as estruturas para debater crises cibernéticas, sim, que não é obrigatório, mas é muito desejável. O que eu percebo boa parte das instituições tem a sala de crise, não só para crise cibernética, mas para qualquer tipo de crise corporativa. E tendo isso, eles acabam fazendo o papel de crise cibernética quando isso é necessário, tá? Estou devolvendo Perfeito. para você, Fernando, para Tá falar legal, agora vamos lá. sobre essa questão. Bom, aqui imagina o seguinte, eu fiz um desenho aqui pensando numa situação de incidente, né? Os passos aqui, né? Então, no final também a gente tem uma surpresa para vocês aí nesse sentido, tá? De resposta a incidente da BBC, mas eu queria falar um pouquinho aqui, ó. Então, imagina o seguinte, eu tenho um incidente. Eu percebi lá, que nem o Almir mostrou, que o meu dado está estranho ali, está criptografado, eu estou sem acesso às minhas pastas. Ou eu peguei uma situação que eu não estou conseguindo acessar alguma coisa, eu vou lá e faço um registro. Aí, normalmente, tem uma área de Service Desk que faz uma triagem, olha ali e fala assim, puxa, é um problema de TI, não tem nada a ver com segurança da informação. Aí você vai ter lá o fluxo do White, vai ter a gestão de serviços de TI para atender isso aí. Nós não estamos falando de segurança da informação. Legal, identifiquei que é um problema de segurança da informação. Eu tenho que fazer a resolução o quanto mais rápido, né, seja qual tipo de incidente for, né? E aí eu identifiquei, eu vou fazer uma análise de impacto, né, daquele impacto. Primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte, tem dado pessoal? Tem dado de cliente, meu CPF, dado do titular do dado lá envolvido? Se tem, eu tenho que envolver e comunicar o DPO, né, que é o cara que nem eu, assim, né, de óculos e tal, que está lá e vai olhar a situação e vai avaliar o que, que ele precisa fazer. E o DPO ele tem algumas demandas. Por exemplo, se eu tiver uma situação, uma crise dentro da empresa, tiver um vazamento muito grande, eu preciso comunicar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, uma autarquia do governo federal, que eu preciso comunicar. Ela que controla os incidentes de vazamento de dados. Eventualmente, eu vou comunicar ela para eu seguir uma recomendação. Eu vou dizer, olha, eu tive um incidente aqui, aconteceu, a gente fez todas as medidas que a gente podia fazer até aqui, e os dados foram criptografados, os dados estão criptografados por nós, então eu não sei se os atacantes têm acesso a essa informação. Será que eu preciso realmente comunicar ao titular do dado? Eventualmente, a NPD vai entender comigo que não precisa, mas a ela eu comunico, eu aviso a agência, né? Pelo risco, né? Pela situação. E aí eu não preciso comunicar. Se não está, se eu sei que vazou o CPF, se o dado estava aberto, estava numa pasta que vazou com informação e o cara já está publicando na Deep Web as informações, como o Almir estava dando um exemplo, aí sim eu preciso fazer o comunicado para o meu titular do dado. Beleza. Desse lado de cá, do lado direito, eu vou continuar pensando aqui, os caras vão estar lá, o pessoal de segurança da informação, de TI, tentando resolver o problema. A discussão da LGPD está aqui nesse canto direito. Esquerdo, desculpa, nesse canto esquerdo, tá?
Mas aí eu vou estar aqui, ó, fazendo análise de impacto, eu vou fazer análise de causa raiz do problema, né? Propor a solução. Essa linha azul escura é o que eu vou fazendo mais rápido e imediato. E aqui são os paralelos que eu vou fazendo, né? Eu vou lá fazer a proposição de solução, né? E aí eu implanto a solução, eu encerro o incidente, a situação em si, se for um incidente simples, né? E eu faço um registro desse incidente para ter histórico, né? Lições aprendidas com a situação. Por que que aconteceu? Poxa, o que que a gente fez errado? A gente tinha que orientar o usuário, a gente fez alguma bobagem aqui na atualização do servidor, enfim, entender o que aconteceu, né? Aí eu vou encerrar esse incidente e eu vou avaliar a solução. O risco, o problema foi mitigado, foi resolvido de fato na causa raiz? Se não foi, eu preciso continuar analisando a causa raiz. Eu preciso chegar no ponto. Lembra da historinha do cano lá? Eu preciso chegar no lugar do cano exatamente por onde o dado saiu ali, vazou, para eu ir lá e fechar direitinho e refazer o pedaço e resolver o problema. E aí depois é a história, né? Eu vou fazer aqui uma proposição de melhora e a partir disso eu tenho todo um cenário, né, pensando num problema de um incidente pontual e completo aqui, né, envolvendo os dados pessoais também. Voltando aí, Palmir. Acho que o próximo é meu, né? Beleza. Isso, vai ter um com você, mas vamos lá. Então, aqui a gente está falando de como a gente vai lidar com o dado pessoal e toda essa importância de você ter hoje esse trabalho do DPO, mas sempre próximo da equipe de segurança, porque a coisa começou na TI, foi para a segurança, envolveu o DPO voltou para a segurança, que de repente analisou, conseguiu resolver o incidente, mas isso tudo gera conhecimento e também vai municiar o DPO de conhecimento para ele poder seguir com as suas atividades. Beleza. Isso tudo é baseado em quê? Melhores práticas. Então, vamos voltar a falar do nosso querido NIST Cybersecurity Framework. A gente está falando do que aqui? Resposta ao incidente. O que que o NIST fala sobre resposta, hein, Fernando? Ó, a gente gosta muito do NIST, mas eu queria fazer um disclaimer aqui que a gente não ganha nada do NIST para fazer propaganda dele, tá? A gente está fazendo Sim, aqui, a gente está aqui para falar só dos benefícios, né? Da gente usar. Então é uma sim. recomendação para as empresas, né? E aí, Almiro, o que que ele fala aqui, né? Ele fala que você pensar em implantar, né, é, é, métodos, né, para você agir diante de uma situação, para você dar uma resposta, né? Então, cara, se tudo mais falhar, você vai precisar dar uma resposta. Lembra lá que a gente falou da identificação, da proteção, detecção? Se tudo mais falhar, você vai precisar dar uma resposta. E aí eu tenho que garantir que eu tenha planos de resposta, que eles sejam testados, né? Então eu tenho que testar situações de incidente. E se acontecer? Eu não posso esperar acontecer para eu agir, senão vai ficar aquela história que o Almir estava falando, né? Traduzindo em português aqui para todo mundo entender, né? Vai ficar igual barata tonta, né? Rodando, depois que você passa o inseticida, ela fica ali passeando pela casa, não sabe para onde vai. Então, a ideia é que a gente já tenha isso planejado antes, né? Do incidente, né? Garantir que esses planos de resposta eles sejam atualizados, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos com recuperação de desastre, e aí tinha uma coisa que era muito comum, que era o quê? Que era mudar um ambiente dentro do plano de recuperação, e aí na hora do teste eu esquecer daquele ambiente, né? E aí eu não subi um servidor que eu tinha que subir, eu não atualizar uma versão que eu tinha que atualizar, e aí o impacto é enorme. Aquele nervosismo que o Almir falou, ele vai crescendo à medida que eu não tenho respostas para dar. Né? E se eu estou preparado, eu consigo, se tudo mais falhar, como a ideia é a gente prevenir, mas se tudo mais falhar, eu consigo dar uma resposta boa, tá? Então, coordenar com as partes interessadas também, internas e externas. O que que a gente está falando aqui? É a gente fazer a coordenação, aí, por exemplo, da sala de guerra, aí trazendo o exemplo que o Silvio falou, né? Na hora da resposta, eu ter essa coordenação. Perceba aqui, Silvio, até aproveitando a sua pergunta, o plano de resposta ele já tem que estar pensado, a sala de guerra, quem que é o comitê de crise, quem são as pessoas que vão estar envolvidas, né? E aí eu consigo externas, quando eu penso em fazer uma comunicação para fora, né? Para eu precisar avisar meus clientes, eu preciso avisar eventualmente, eu dei aquele exemplo do titular do dado lá, né? Pensando na LGPD, tá? Eu acho que de forma resumida era mais ou menos isso aí sobre a resposta do incidente, a recomendação do NIST. Ô, Fernando, Boa. até pegando aí o ponto aí importante, aí você falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dos pontos importantes que fica muito claro ali na LGPD é que em nenhum momento ele fala que você vai sofrer uma multa ou algo assim por um vazamento, né? Mesmo porque tem casos que eles são inevitáveis.
O que a NPD deixa muito claro é que você tem que ter tomado toda a precaução ali, aí tudo que vocês já falaram, né? Toda a precaução e, mesmo que ele ocorra, que você tenha todas as respostas e haja o mais rápido possível, né? Então, tá aí a importância de você já ter um plano de resposta, porque isso realmente é o que importa num momento de incidente, né, para a autoridade. Perfeito, Felipe. Assim, ó, pensando numa situação como essa, né, é, a NPD vai avaliar o seguinte: olha, foi um incidente realmente, o cara tinha aqui, ó, o fluxo dos dados, ele conhecia o ambiente, ele tinha identificação, ele protegia, e o usuário foi lá e clicou. A gente não consegue evitar que o usuário vá lá e clique, a gente tem que treinar Sim. os usuários, né? Eventualmente acontece, por isso que é 95% aquele número que eu trouxe, né? Tá? Então, é nessa linha mesmo, Felipe, bem observado aí. Beleza. Vamos continuar. Estamos chegando já na parte final aqui dessa parte mais técnica. Estamos falando de resposta. Então, no nosso caso ali, nosso ataque, ele foi detectado, foi caracterizado, foi decomposto. Então, é hora de fazer resposta e as atividades de recuperação. Lembrando que tem um ransomware e teve lá a comunicação do vazamento de dados. O vazamento de dados em si, você tem que ter tomado as ações de anonimização, criptografia e tudo mais, porque o dado está na mão do atacante lá, do grupo que atacou, você não consegue apagar o dado da mão dele, mas você consegue fazer a resposta para que isso pare de vazar ou você tente fazer a recuperação do seu ambiente, tá? E aqui as tecnologias de segurança são importantes, por isso que é importante você ter pessoas, processos e tecnologias bem alinhados em segurança da informação, tá? Hoje em dia você tem sistemas que são bastante proativos, utilizam inteligência artificial e tudo mais para poder ajudar na recuperação. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você fala, não, eu não vou pagar o resgate, eu vou tentar fazer o contra-ataque ao cara que me atacou. Eu consegui identificar o IP dele, vi qual que era a máquina, vou tentar quebrar a senha. Então, imagina que você precisa fazer isso. Então, você tem que acessar a máquina do cara remotamente, descobrir a senha. Aí você vem aqui e você entra, tem que achar o banco de dados, você tem que identificar qual é qual é a sua chave. Você tem que pegar essa chave, você tem que copiar essa chave, você tem que trazer ela de volta e tentar restaurar o seu ambiente. E não basta ter a chave, eu tenho que ter o programa que faz a decriptação. Então, tentar resolver um ataque de ransomware tecnicamente é muito difícil. É muito difícil mesmo, tá? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de um programa de decriptação. Então, se eu tiver a chave, tiver o decriptador, tiver as informações, beleza. Ou, outra situação, resolvi pagar o resgate. Eu tenho que receber esses dois arquivos para mim, o decriptador e a chave, e contar com a sorte para ver que aquilo vai funcionar ou não. Quando alguém paga, a ação é parecida com o que está acontecendo aqui, ó. A pessoa recebeu o decriptador, ela tem a chave, ela vai copiar a chave privada, ela tem a chave pública, ela vai copiar no campo certo do decriptador, vai executar esse arquivo e vai rezar e torcer para que isso seja suficiente para recuperar os meus arquivos. Então vamos ver como é que seria caso eu pagasse o resgate. Ó, estou usando o decriptador, ele foi lá, agiu, recuperou. Só que você não tem garantia nenhuma de que isso seria bonitinho desse jeito, tá? Não dá nem para tentar ser o herói de invadir o cara reversamente, fazer a engenharia reversa do ataque, e nem contar com a sorte de que o cara vai te entregar a chave mais o decriptador. Você está lidando com bandido, né? É isso. Agora, o que que é recomendável para você evitar de ter que passar por esse estresse? Né? Falando da questão de recuperação, antes de falar das ferramentas, Fernando, se eu tiver que pensar em questões de recuperação, o que que o NIST comenta com a gente aí? Vamos lá, mais recomendação aqui, ó. E aí ele encerra com essa parte, né? De novo, né? Se tudo mais der errado, como é que eu faço para recuperar, né? O que que ele recomenda para
o processo de recuperação. Então, comunicar todo mundo. Então, assim, ó, pessoal, resolvemos, a situação foi essa, aconteceu isso, assim que a gente fez, nós tivemos aqui um ransomware, conseguimos recuperar a chave criptográfica sem pagar, né? Não sei se é essa situação Isso. normalmente, não é, né? Você vê É. que o Almir, ele, quem sabe, faz ao vivo, né? Ele foi ali, pegou uma chave criptográfica, colocou lá, rodou. É o tipo de coisa que a CS Cyber faz com o pé nas costas aí, ensina a fazer também, muito legal. Então, aí você tem que pensar na comunicação, né? Aí interna das partes interessadas, né? Todo o processo de documentação do incidente, aquilo que eu estava falando naquele desenho que eu mostrei para vocês, tá? Garantir que os planos estejam atualizados, ou seja, cara, eu tinha todo um plano aqui de recuperação, um plano de proteção, deu tudo errado. Onde eu preciso melhorar? Eu preciso atualizar esse plano. Ele não funcionou, deu problema, atacaram. Então eu tenho que olhar de novo, voltar lá e refazer esse caminho, tá? Para minha recuperação. E gerenciar as relações públicas. Isso aqui é um negócio muito importante, tá? E a reputação da empresa, que muitas vezes passa despercebido. Como é que você gerencia relações públicas? Então, eu fazia um treinamento na Darius, né? Eu lembro que eles falavam sobre essa parte de recuperação, né? Então, você imagina você pegar o analista, deixar o analista ir lá e dar uma entrevista para o G1, né? Ou para o Estadão, enfim, qualquer um dessas mídias grandes aí. O analista vai lá explicar o que aconteceu no incidente. O cara está com o olho desse tamanho, esbugalhado, nervoso, preocupado. Aí ele fala: não, a gente teve um problema aqui, mas eu não sei direito, porque tem um ransom. Aí teve o servidor principal do faturamento. Quer dizer, pior cenário possível. É que você tem que ter pessoas treinadas, né, relações públicas, gente que saiba falar para a mídia para você não expor sua empresa. Eventualmente a empresa tem ações na bolsa, você vai causar um prejuízo enorme com aquilo que você falou, com a forma que você expôs, você estava ali no calor. Então, assim, saber quem que vai falar. Tudo isso tem que estar definido antes. Quem que vai falar na situação de crise? Quem que é o nosso porta-voz para explicar, mais ou menos tecnicamente, e dizer o que a gente está fazendo para resolver, que no fundo é o que a gente precisa fazer, né? O que aconteceu, o que a gente está tomando de providência. E aí, basicamente, eu encerro aqui, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, tem que ter papéis e responsabilidades bem definidos, Bem porque na hora definidos que a gente que falou lá, né? acontece, você tem que saber o que fazer. No nosso caso aqui, se eu tiver que pensar em questões mais práticas, eu não posso depender da sorte, eu tenho que estar preparado. Então, no nosso caso, eu tenho que ter backup de tudo, atualizado, eu tenho que saber reverter, né, esse backup, porque na hora que eu precisar restaurar esse backup, ele tem que funcionar. Então, tem que estar testado, tem que estar documentado, tem que estar validado. Agora, para não contar tanto com a questão da pessoa que nunca vai clicar num link e outras coisas, eu preciso ter ferramentas também que me permitam ajudar o usuário final, como, por exemplo, EDR, TLP, XDR, ferramentas que analisem o endpoint e que também ajudem as pessoas nesse contexto de, olha, se entrar alguma coisa estranha, eu vou detectar. Se você clicar em alguma coisa que me pareça estranha, eu vou bloquear a saída desse dado. Então, eu também tenho que ter tecnologias que me suportem quando eventualmente a conscientização não tiver tão enraizada e não for tão cultural na empresa. Então, se eu fizer isso, eu acabo melhorando bastante o meu nível de segurança e com certeza eu ajudo a diminuir aqueles 95% para um valor bem mais aceitável do problema relacionado ao erro humano. Então, esteja preparado. E para a gente poder fechar essa parte técnica, vamos lá, a gente tem que ter algumas regras de ouro da cibersegurança, né? Primeiro, eu tenho que proteger a equipe de resposta a incidentes. Eu não posso deixar toda a carga em cima deles. Tem que ter foco para trabalhar nessa hora. Eu preciso alertar, eu preciso ter um sistema de comunicação que de tempos em tempos eu gere alertas e reportes para as pessoas interessadas, para as partes interessadas. O tempo todo a situação tem que ser avaliada no incidente cibernético, porque eu tenho que, no fundo, né, eu tenho que proteger ativos, negócios, reputação da companhia, pessoas, tem que estabelecer uma boa comunicação, que foi o que o Fernando comentou, falando quando vai ser a próxima comunicação.
Eu tenho que tentar mitigar os impactos das perdas com base no conhecimento que eu gero de um ataque cibernético. Eu tenho que identificar o impacto para gerenciar as condições de recuperação. Eu tenho que ser rápido, mas priorizando. Não adianta eu ser rápido e ser todo atrapalhado. Outra questão, se Precisa tiver treinar, né, duas Almir, para ser pessoas, rápido, né? Desculpa te cortar, mas sim, precisa treinar para sim, ser sim, rápido, né? exato. E se tiver duas pessoas debatendo e forem conflitantes, alguém tem que decidir. Então, o diretor da crise cibernética decide em caso de conflito. Se a crise for muito grave, eu tenho que estabelecer o gerenciamento para alguns dias, porque eu posso ter uma equipe que vai trabalhar 24/7 na resolução técnica daquele incidente, então eu tenho que alimentar esse pessoal, eu tenho que descansar uma parte enquanto outra parte continua trabalhando. Então eu tenho que ter esses pontos relacionados ao tratamento do incidente. E outra coisa, igual o Fernando falou, a informação tem que ser dada da forma correta pela pessoa correta. Se eu der uma informação errada, eu posso piorar muito a situação, tá? Outra coisa importantíssima, mantenha seu celular carregado e perto. Tenha um bom carregador veicular. Você nunca sabe quando vai acabar a bateria do seu celular quando você está no carro e você é a pessoa que tem que tomar a decisão naquela hora, né? Tenha a lista das pessoas com telefone atualizado, melhor forma de contato e aprenda com a crise. Documente tudo, envie relatórios e registre aquilo que aconteceu, porque conhecimento é a base para uma melhor segurança. E com isso, a gente finaliza essa primeira parte. Eu vou passar agora de volta a palavra para o Paulo, para o Felipe, para que a gente fale um pouquinho sobre o programa que nós temos aí de parceria da C-Cyber com a BBC com a C-Cyber. E eu vou começar passando a palavra para o Paulo para falar um pouquinho sobre o que consta dessa parceria e como que a gente está trazendo aí esse programa hoje para o pessoal que está nos assistindo. Paulo, está contigo. Bom, excelente aula, parabéns. Eu acho que para muita gente foi muito interessante e principalmente, né, mostra as camadas, assim como na cibersegurança se fala de camadas, né, da defesa, aqui são as camadas e as nuances também das questões relacionadas à cibersegurança. E a boa notícia para quem está conosco até aqui é que os participantes desse webinar têm um desconto especial com base nas inscrições. Já já a gente vai mostrar um QR Code. Na pós-graduação em Segurança da Informação e Inteligência Defensiva da CEScyber. A pós-graduação da CEScyber, ela tem uma abordagem holística e de alto calibre, desenvolvida por profissionais de mercado e também, obviamente, pelos instrutores e professores da CEScyber, liderado pelo professor Almir. A gente está falando aqui de alguns dos profissionais mais renomados do Brasil, ex-sócio da Deloitte na área de risco, atuais executivos de empresas como Mercado Livre e outras, professores e profissionais da própria CEScyber. E o objetivo da pós-graduação é trazer um escopo de conhecimento para que diferentes profissionais que estão no entorno e dentro da cibersegurança possam atuar sobre os principais desafios da segurança da informação. E com foco mesmo de empresa de grande porte, ou seja, da alta complexidade. A gente pode ter na pós-graduação, obviamente, por definição, né, por regra, somente pessoas com graduações, mas profissionais de TI, de infraestrutura, de segurança da informação, de risco, compliance, supervisores de outras áreas que querem obter um conhecimento adicional na cibersegurança, porque
são áreas ancilares ou que são impactadas potencialmente pela cibersegurança. É num formato pós-técnico, em EAD assíncrono, mas com uma tutoria de acompanhamento de instrutores da CS Cyber. Então, tem um contato humano além do vídeo. Agora, a questão crítica é a seguinte: como se aprende na pós-graduação da CS Cyber? É exatamente o mesmo formato de aprendizagem, metodologia que a gente aborda nos cursos para os clientes corporativos. A gente traz para a pessoa física a metodologia das grandes empresas do Brasil, que são clientes da CS Cyber. São aulas dinâmicas, muito recurso de laboratório, ferramenta de tecnologia, uso de recursos que são algumas das ferramentas de mercado, questões como ferramentas como virtualização, simuladores, configuração das ferramentas de mercado utilizadas na cibersegurança, e é um curso com certificado Lato Sensu, autorizado pelo MEC com nota máxima, que é a nota 5, né, do MEC. Os associados da BBC têm desconto sempre, mas mesmo os não associados vão ter um desconto especial aqui pela participação no webinar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o QR Code, viu, Paulo? Beleza. Isso. Segura aí, pessoal, para o QR Code. Agora, além da pós-graduação, aí a gente está falando de uma oferta de um portfólio voltado para todos os participantes, novamente, mas com um desconto somente para os associados da BBC, e aqui é a grande vantagem de ser associado da BBC, que é composta por cursos que abordam infraestrutura de TI sob a ótica da segurança, From IT to Cyber. Inclusive, é muito aplicável para uma transição de TI para segurança. Daí o nome, né? From IT to Cyber. O Foundation e o Associate, Cyber Security Foundation e Associate, são diferentes níveis de uma abordagem voltada para a primeira fase técnica, tudo muito técnico aqui nesses cursos livres até agora, de profissionais da área de defesa cibernética, tanto Foundation como o Associate. Diferentes níveis, o descritivo dos cursos vão estar disponibilizados em breve. Aí a gente entra na temática de Cloud Security, tão premente, todo mundo usa a nuvem, no mínimo com uso limitado e no máximo com uso extensivo. E segurança de nuvem passa a ser um tópico muito relevante. É um curso que vai falar de três as maiores nuvens do mercado, AWS, Azure e Google GCP, Cloud. e Google Cloud. A gente, então, passa para uma outra temática que é mais voltada que é propriamente o GRC, Governança Risk Compliance, é um curso específico. Cursos que alguns dos maiores bancos do Brasil já fizeram, inclusive com participação de superintendente, diretoria, etc., com acesso Cyber. E aí a gente migra para o terceiro bloco, que é o bloco de AppSec e DevSecOps. Segurança de API, segurança de aplicações, segurança de WAF, testes, tudo que diz respeito à segurança de aplicações com laboratório prático em mais de 10 linguagens de programação em aplicações reais, ou seja, codificação segura em aplicação real no código-fonte. Não é brincadeira de codificação, não é aula de codificação segura, é prática de codificação segura, além de toda a temática que engloba, por exemplo, uma atuação de um Security Champion, que é o Security Development Professional, a atuação de um tech lead ou de um desenvolvedor que vai aplicar segurança durante o ciclo de desenvolvimento seguro, que é o Foundation, e o DevSecOps, que aborda a temática do DevSecOps, que inclui a interface com a infraestrutura, testes de software e revisão de segurança de software. Talvez um dos temas mais prementes quando se fala de incidentes. Há estatísticas de 50% dos incidentes atuarem na camada de aplicações,
ou seja, são geradores, as vulnerabilidades em software são geradores de entradas, né, para os acessos a dados, redes, ativos críticos, etc. Então, a gente traz para os associados da BBC algumas das nossas melhores ofertas da CS Cyber, aquelas que a gente aplica para o mercado corporativo. Novamente, três equipes de três dos quatro maiores bancos do Brasil, entre outras grandes empresas de seguradoras, cartão de crédito, do mercado de serviços financeiros. E a gente está, novamente, muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês. Passo a bola de volta agora para o Almir e para o Felipe. Obrigado, Bom, Paulo. Felipe, a gente tem Eu um ia. cupom aí de desconto, né? Exato, esse é um cupom para todo mundo que está participando, não só para quem é associado, né? O associado ele tem os 10% e aí mais esse desconto. Na pós-graduação, né, especificamente, a gente só pede que se atente ao prazo, né, ele tem a validade até amanhã, 9/8. Então, é só acessar lá o nosso site, né, bc.org.br/cursos e colocar o cupom de desconto para ter mais esse, mais esse benefício. E além disso, a gente tem mais um benefício aí para associado, que é uma cartilha, né, de resposta a incidentes que a gente desenvolveu na BBC. Fernando, quer falar um pouquinho para a gente, rapidamente? Tá no mudo, Fê. Tá no mudo, Fernando. Obrigado, Vai. Felipe, obrigado, pessoal. Eu vou deixar, a gente vai deixar o QR Code um pouquinho para vocês, mas eu vou passar aqui, se vocês precisarem, a gente coloca no chat depois o link, tá? Para vocês fazerem, baixarem a cartilha, tá? Mas eu vou pegar aqui a compartilhamento, tá? Eu acho que eu não consigo compartilhar, para eu mostrar aqui a Hum, cartilha. deixa eu ver se eu vou dar o stop share Alguém aqui e ver se consegue me você ajudar consegue aqui? pegar, Fernando. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Ah, consegui, legal, legal. Estão vendo aí minha tela? Agora Sim. sim. Legal, legal. Então vamos lá. Só para mostrar um pouquinho para vocês aqui, para vocês terem uma ideia da cartilha de resposta a incidente, foi desenvolvida pela BBC em parceria com a Opsi Bloom, tá? Então ela dá uma introdução aqui da resposta a incidente, explicando um pouquinho, uma coisa mais básica inicialmente. E aí eu vou lá para baixo para mostrar para vocês, ela faz essa pequena introdução, pensando na prevenção, aí ela fala quem que deve compor o time de incidente, alguém perguntou do CIRT, aí alguém perguntou Isso. do, da sala de guerra, né? Foi a sala de guerra o termo que foi usado, acho que foi outro, mas enfim. Então, aqui tem mais ou menos um desenho, né? Numa situação de crise, aí tem um gráfico aqui, estão os papéis aqui, então vocês vão vendo as bolinhas dos papéis, onde cada um atua, o que ele faz, e aí depois ele vai passar passo a passo desses 5 itens aqui, né? Então, só recapitulando, acionar o comitê de crise, contenção e apuração do incidente, apuração da criticidade, análise de risco, comunicação e medidas pós-incidente. Super importante também as medidas pós-incidente. Então ele descreve aqui, a cartilha, ela descreve cada um desses itens em mais detalhes, né? Então é um material bem completo, inclusive para responder quais os órgãos que a gente tem que responder, dependendo do setor que você faz parte, tá? Então é um material bem completo que vocês vão ter acesso através daquele QR Code. Eu vou até pedir para o Almir voltar aí a apresentação, que eu queria só mostrar ela rapidamente aqui, para colocar lá o Acho que QR você vai Code de ter que, volta. acho que vai ter que cortar a Ah, sua para peraí, poder eu pegar cortei aqui. aqui, cortei aqui, Isso. cortei aqui. Beleza. Então, para quem tem interesse, pode baixar essa. Deixa eu até ver se está fácil aqui para mim, senão eu coloco no Eu chat acho que está também. no chat já. Acho que ela está no Ah, não, chat já, é Fernando. outra. Peraí, É só um outro? pouquinho. Ah, não, esse é É o cupom outra. que está no chat, né? É o cupom, Isso. peraí. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Aí eu tô com ela aqui, ó. Eu passo aqui no chat o endereço para quem quiser baixar, tá? Então para todo mundo que ficou aqui até o final, a gente agradece, foi muito bacana. E aí vocês podem ter acesso a essa cartilha aí, enfim, Bom, para utilizar Joia, dentro pessoal. das companhias de vocês. acho que Muito dito bom. isso, estamos chegando ao final, né? É Felipe, isso aí. passando a É bola isso para aí. você de novo. Se você quiser fechar, esse é o último slide. Não, obrigado, Almir. Sensacional a aula sua, do Fernando, aí o Paulo, as explicações. O pessoal ficou, né? Passamos um pouco do horário e não é um horário tão fácil para ninguém, mas o pessoal ficou, então queria agradecer demais aí
todos que participaram. Espero que tenha agregado bastante conhecimento. A gente fica à disposição aqui da BBC. Queria agradecer vocês também, os painelistas aqui que participaram. E um grande abraço para vocês e até a próxima. É isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. Fernando, obrigado aí por ter dividido esse palco contigo. Paulo, mais uma Muito vez, legal. pessoal da BBC. Sensacional. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente possa rapidamente fazer mais eventos como esse, porque essa parceria está só começando e tem muita coisa para a gente poder desenvolver juntos. É isso aí, muito legal. Obrigado, viu, Felipe, pela mediação aí, por nos ajudar, Paulo, todo mundo que colaborou aí com a gente, todo mundo que nos assistiu até aqui. Muito obrigado aí pela Obrigado a presença de todos. vocês. Estou muito feliz com a parceria e principalmente com o benefício que o pessoal vai ter em termos de acesso a coisas bem especiais que a gente praticamente só oferece no mercado corporativo. Então, bola para frente. Isso aí. Obrigado, Valeu, pessoal. Um gente. Tchau, abraço. pessoal. Boa Abração, noite tchau, para tchau. todos. Boa noite a Noite. todos aí, pessoal.